Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui para iniciar mais uma live, né, da Dog Mais. Só vou aguardar uns minutinhos aqui para a gente esperar estabilizar o sinal e a gente daqui a pouco vai chamar a nossa convidada. Eu só queria salientar que eu estou muito feliz com essa live de hoje, né, com essa pessoa, com essa convidada. É uma pessoa assim, que eu gosto muito, que eu admiro muito como profissional, né? Tem muita experiência e apesar de toda a experiência, o que mais assim me encanta nela é a vontade de aprender, de colaborar com os mais novos e sempre estar envolvida e ajudando. É uma pessoa muito gentil, né? Sempre me acolheu de braços abertos quando eu fui fazer vários cursos aí em São Paulo. Então eu só tenho coisas boas a dizer, além da grande expertise e o know-how dela em relação tanto a treinamento de cães de pessoas, mas principalmente em relação ao assunto de hoje, que é cão coterapeuta. Então, pessoal, vamos hoje participar, explorar ao máximo o conhecimento da Fátima aí, que com certeza vai ser de grande valia para nós, tá bom? Eu só vou esperar ela entrar aqui na live e a gente vai começar a bater um papo, ok? Vamos aguardando, tem bastante gente chegando aí, tô vendo que bastante pessoal aqui entrando na live, então a gente vai com certeza ter uma live bem bacana. Só vamos esperar a Fátima entrar e aí nós vamos iniciar a live. O pessoal tá chegando, muito legal, o Bidog do Tony, Vanessa, pessoal chegando, boa noite pessoal. Pessoal que também conhece, né, o Tony conhece bem a Fátima, sabe da experiência e da capacidade dela. Então, pessoal, a gente vai falar, só dando uma pincelada, Brothers Dog, se eu não me engano, do Marcelo, sobre características, o que é preciso para ser um cão terapeuta, se é que é preciso alguma coisa, treinamento, o que é preciso para a pessoa ser um condutor, de todas essas curiosidades, pessoal, que vocês quiserem perguntar, hoje é o momento da gente fazer isso, tá bom? Vou esperar só mais um pouquinho, a gente já vai começar a live, tá bom? Só vou esperar um pouco a Fátima. Deixa eu até chamar ela aqui, dá licença um momentinho, eu vou chamar ela, ver como tá lá. Um momentinho, por favor. Já vamos. Então tá, eu acho que a Fátima já está aqui. Deixa eu entrar aqui para convidá-la. Não, ainda não está a Fátima aqui. É só pedir para a Fátima entrar na live que a gente já vai convidar ela. Deixa eu pesquisar aqui, ver se ela está na live. A princípio não. Não. Oi, Fátima. Tem alguma coisa que eu possa te ajudar? Você já entrou na live, Fátima? Eu tô comunicando aqui ela pelo WhatsApp aqui, tá, pessoal? Você já está na live, Fátima? Eu não vi o seu nome constando aqui. Dá uma olhada aí, se você já está dentro da live. Andréia. Boa noite, Andréia. Tudo bem? Só estamos aguardando a nossa convidada aqui, nós já vamos começar. Se você estiver na live, Fátima, dá um alô aqui. Manda uma mensagem aqui na própria live, por favor. Ah, agora sim, a Fátima entrou. Legal. Então, pessoal, vamos convidar ela para a gente aproveitar o máximo dela, que a live do Instagram é de 1 hora. Então, eu já vou chamá-la aqui, tá bom? Um momentinho, por favor. Vamos lá. Deixa eu convidá-la aqui. Aqui. Guardar. Agora é só você aceitar aí, Fátima. E aí a gente já começa. Vamos aguardar, pessoal. Mandei o convite para Fátima.
Já já ela estará presente aqui com a gente para bater um papo sobre cão coterapeuta. Na realidade, até onde eu sabia, né, não sei muito sobre o assunto, mas era cão terapeuta. E aí ela vai explicar hoje porque é cão coterapeuta. Aceitou aí, Fátima? Vamos aguardar então que você já deve estar entrando aqui ao vivo. Aê, vamos lá. Oi, gente. Aê, boa noite, tudo bem? Boa noite. Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo você super bem. Você tá me ouvindo? Estou, tá ótimo. Oi, Fátima. Então, primeiramente eu queria agradecer a gentileza de você estar aqui com a gente hoje para compartilhar esse conteúdo, né? O pessoal sempre me pergunta, sempre tem interesse em saber, em querer participar, né? Incluir o cão dele nessa atividade, vamos colocar assim. Depois você vai falar o termo mais adequado da gente chamar, tá? Eu Tá. queria que, para quem não te conhece, né, você se apresentasse, o que você achar legal de falar, uma breve apresentação, de onde você é, qual a sua formação. Tá bem. Bom, eu moro em São Paulo, capital, sempre morei aqui. Eu sou Uhum, formada em psicologia há cerca de, acho que uns 30 anos e pouquinho. E também sou adestradora de cães. Eu fui me tornar adestradora porque eu tinha uma cachorra com quem eu não me entendia, e eu fui tentar entender um pouco do comportamento dela para conseguir ajudar e conseguir conversar com ela. uhum, Aprendi, o primeiro lugar que eu encontrei foi no método tradicional, isso tem quase 20 anos. E eu não uhum, fiquei satisfeita, eu não gostei daquilo, não era aquilo que eu queria, embora a cachorra obedecesse e tal, não era aquilo que eu estava pretendendo. E aí eu conheci o Dante, e aí eu fui fazer curso de adestramento positivo. E aí eu me achei porque tudo aquilo que eu via com os cães eu já tinha estudado na faculdade. Então foi só trocar de espécie e a metodologia legal. era muito próxima ao que eu já conhecia. Então eu tive alguma facilidade de compreender todo aquele conceitual, porque na verdade, embora eu como psicóloga não trabalhasse nessa linha comportamental com humanos, eu usava só alguns recursos, muito mais para o paciente se empolgar com alguma coisa do que como método, como procedimento. Mas eu Uhum, conhecia tudo aquilo, e então acabou sendo um pouco mais simples, né? sim, E foi perfeito. exatamente nesse grupo que eu conheci o trabalho das intervenções assistidas por animais, que na época eu nem lembro que nome tinha, mas era Uhum, assistida por animais, atividade assistida por animais, e aí agora está se adotando a nomenclatura intervenções para qualquer coisa que envolva esse tipo de procedimento. entendi. E porque eu conhecia como cão terapeuta, o pessoal falava mais, né? E agora você Ah, falou assim que a terminologia mais adequada é coterapeuta, que eu acho também que faz sentido porque ele está participando, ele não está fazendo sozinho, né? É exatamente. isso? Então, por exemplo, se eu for trabalhar com um humano, eu posso ser uma terapeuta de humano sozinha. Eu posso trabalhar Sim. eu e o meu paciente tranquilamente. O cachorro, ele não vai trabalhar sozinho, ele vai mediar as minhas atuações com o paciente. Então, ele é um auxiliar. Eu conto com ele trabalhando comigo, ele é um coterapeuta. Ele é um colega, ele é mega importante, mas ele é um coterapeuta, Correto. Ô tá? Fátima, já que o pessoal que tem bastante interesse, eu também, vamos primeiro definir o que é realmente um cão coterapeuta. Qual seria a definição assim, literal mesmo do que seria um cão coterapeuta, para o pessoal entender. Quem não sabe. É um cão que ele vai participar de sessões de trabalho. A maioria no Brasil são sessões de terapias em geral, fisioterapia, psicoterapia, fonoaudiologia, são sessões terapêuticas, são sessões de reabilitação, são sessões de reinserção, são sessões de adaptação, no caso das pessoas com limitações ou dos pacientes especiais. Então, o cachorro, esse cão coterapeuta, é o cão que pode atuar como auxiliar, onde nós, profissionais, vamos fazer uso dos benefícios das interações dos cães com as pessoas para motivar, melhorar e otimizar os processos terapêuticos. Ah, legal.
Ô, Fátima, e em que momento entra você, agora a parte sua como treinadora de cães e de pessoas nesse processo? Qual que é a participação de uma pessoa que tem essa expertise nesse processo do cão coterapeuta? Eu acho que o que me facilita, que alguns profissionais talvez não tenham o mesmo recurso, é que eu Hum, consigo ver dentro de uma sessão, seja ela de que especialidade for, ou seja ela de educação, ou seja ela até dentro do meio corporativo, que é possível a gente conseguir esse que trabalho, legal. consigo Aham. ver os dois lados. Eu consigo observar e consigo visualizar tanto o cão quanto o paciente. Então, eu acho que para mim facilita muito ter uma visão bem abrangente do que está acontecendo dentro das sessões. Você acaba tendo uma visão bem holística, né? Então você consegue Exatamente. mediar bacana, né? A sessão, né? As intervenções são bem pontuais, né? Eu acho assim, né? Exatamente. Então facilita. O fato de eu ter os dois lados, né, ter as duas partes, facilita muito entender o contexto geral da circunstância, não só o contexto técnico da terapia, nem só o contexto técnico do cachorro, mas como é que isso está funcionando junto. E se está funcionando, né? Exatamente. Ô, Fátima, e você acha que foi toda esse diferencial que você mesmo pontuou aí que fez você ser cofundadora tanto do Instituto Inata quanto da Qualipatas ou não? Isso não teve a ver? Do Inata, eu acho que foi uma condição da gente já estar engajada dentro de um trabalho, porque eu comecei trabalhando dentro de uma outra ONG, que era o BIHAC, que tinha o projeto Cão do Idoso, que foi uma das precursoras, ela era contemporânea da Pet Smile, que era da doutora Hannelore Fuchs. E a Hum, pessoa que administrava, a pessoa que se dedicava, a pessoa que integralmente orientava o BIHAC, teve umas condições, ela precisou sair, ela resolveu encerrar o trabalho dela e, consequentemente, tudo que estava pendurado no BIHAC. E aí eu e um grupo de pessoas que já trabalhávamos ali, uhum. decidimos não interromper os trabalhos para aquelas pessoas que eram atendidas e daí nós fundamos o Inata, esse grupo coeso, que na época, se eu não me engano, eram 11 pessoas que tomaram a frente dessa fundação, e mais os voluntários, porque nós tomamos a iniciativa, mas nós consultamos os voluntários que já trabalhavam. E Ah, que legal. topou fazer isso junto. Então, o Inata, ele nasceu efetivamente não de um sonho ou de um ideal de uma pessoa, Uhum. mas de um grupo de pessoas. Uhum. Ele nasceu efetivamente como uma associação, que é o que são Quando as. que é isso, Fátima? Oi? E quando? Nós estamos falando de quando? Que data que nasceu o Inato, mais ou menos? De 2008, isso. Já tem O 11 Inata anos. tem 11 anos, tá no 11º ano, né? O Inata, a data oficial de fundação do Inata foi 2008. Esse processo todo que eu relatei aconteceu dentro do ano de 2008. Então, foi o encerramento da UBIHAC e o nascimento do Inata foi durante o ano de 2008. Então, o Inata está no 11º ano agora. E a Qualipatas, pelo que eu entendi, é uma empresa privada, é isso? A Qualipatas é minha e da Fabiana Dutra. A Qualipatas é uma prestadora de serviços em intervenções, porque o que a gente tem Ah, entendi. muito no Brasil, todo esse trabalho está muito associado exclusivamente a um trabalho filantrópico. E a Hum, gente acha que esse trabalho pode ser viabilizado em termos de benefícios e etc., para outras pessoas e de uma forma mais comercial, inclusive. Né? Então, legal. eu e a Fabiana acreditamos, o negócio começou a andar aqui, peraí. Eu e a Fabiana acreditamos que seja possível viabilizar esse Hum. tipo de trabalho comercialmente. Ah, com Tanto que a certeza. gente está Hum. lançando algumas propostas de trabalho no meio corporativo. Acho isso é super válido, hein? Dentro que a gente sabe Funciona fazer, muito. está começando a colocar dentro do meio corporativo
em várias, a gente consegue encaixar em algumas coisas bacanas. Por exemplo, eu consigo fazer sala de descompressão, que algumas empresas trabalham com salas de descompressão, então eu Uhum. consigo ter um trabalho com os cães nessas salas de descompressão. Eu posso pensar em utilizar esses cães como motivadores, por exemplo, de ginástica laboral, ou Hum, posso trabalhar com cães em processos de team building também. que legal, que legal. Ô, Tá? Então, Fátima, dá e para a assim, gente ampliar esse leque de trabalho. e aí depois que começar também vão surgir outras, né? Outras demandas aí, né? Com certeza. O Exatamente. cachorro com certeza vai, e lógico, uma boa orientação vai ajudar assim nesse meio com certeza, né? Eu não tenho. Inclusive tem empresas que já adotam isso simplesmente como mascotes, né? Sim, Então imagine uma coisa tão direcionada assim, né? eu presto serviço como adestradora para uma empresa. A cachorra mais velha Legal. deles já tem 10 anos. Nossa, Foi treinada e ela visita as reuniões, quando tem reuniões eventuais com clientes, com fornecedores, e que as pessoas são pet friendly. Ela visita as reuniões, ela vai lá com o coletinho dela, com um brindezinho, levar para as pessoas na reunião, ela vai conversar com as pessoas. É um trabalho bem bacana, que essa empresa. imagine a descontração, a leveza que leva para esse meio, né? Que é tão às vezes sério, tão, né, tão duro, né? É isso, na verdade, um dos grandes benefícios de você ter um animal envolvido em qualquer tipo de processo é a descontração, é a quebra da formalidade. É Legal. E eu a acho que é mais um, é leve. um é um diferencial, né, para a empresa também, né, por exemplo, o cliente relaxar e se abrir para negociação também, né? Exatamente, exatamente. Tem fora do Brasil e aqui a gente já tem algumas pessoas procurando, alguns tribunais em situações de mediação, com criança em situação de risco e que precisam ser entrevistadas e a criança se, obviamente, fica constrangida na frente de um estranho, você Uhum, insere um animal no contexto, lógico que esse estranho não é qualquer estranho, é um uhum, técnico, né? É um sim. perito técnico, é um psicólogo, perito, e a gente inserindo o animal, você consegue descontrair, consegue alguns depoimentos, algumas coisas bem bacanas, e algumas câmeras já estão começando a levar isso em consideração e procurar esse tipo de parceria. Até Nossa, no que bacana. Ô, Fátima, e conta pra gente, tem alguma raça específica, alguma preparação específica para o cachorro ser um cão coterapeuta? raça, não. As pessoas falam muito sobre Goldens e Labradores pela sociabilidade natural dessas raças, mas isso não é regra. Esse cachorro vai Hum, ser um cachorro bacana, vai depender do manejo, vai depender do treino dele. Não é só a genética que determina quais são os cães que vão ser, que podem ajudar, né? Então hum, a gente tem cães muito legais de tudo que é tipo de raça. O que a gente tem, por exemplo, de restrição, e aí não é em função da raça, é em função da obrigatoriedade legal, são as raças que são obrigadas a usar focinheira. uhum, Então a gente acaba não contando com esses cães, não em função do temperamento, ou de risco, ou de qualquer outra coisa. A gente acaba não contando com esses cães porque a gente não vai trabalhar com um cão de focinheira. Um cão uhum, de focinheira vai produzir uma má impressão no paciente, o paciente vai ficar sim, com medo naturalmente do cão, por mais dócil que ele seja. Mas sim, legalmente eu não posso tirar a focinheira do cão e colocar ele numa situação pública. pois Então, é. em função da lei e não de raça especificamente, que a gente não trabalha com esses cães, com os cães que têm obrigatoriedade da focinheira. É só por isso. Não em Entendi. função de temperamento ou algum tipo de restrição. Uhum. Ô, Fátima, e qual que é o tipo de treinamento que um cão coterapeuta necessita? Tem alguma coisa específica que você pode explicar pra gente ou não? Então, eu não sei se você conhece, se o pessoal que está ouvindo conhece, por exemplo, os parâmetros do Canine Good Citizen do American Kennel Club. Não, eu sinceramente não conheço. Existem alguns países, Estados Unidos, Canadá, Inglaterra.
Alemanha, Japão, que tem tipo um código de comportamento para cães pets, para cães domiciliares, para os cães em gerais. Não tem nada a ver com prova de obediência, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com a sociabilidade do cachorro, com a condição do Uhum. cachorro conviver em sociedade. Então, Uhum. para mim, esse padrão que o American Kennel Club coloca, eu consideraria legal para todos os cães em todos os lugares. Então, para mim, um Entendi. cão terapeuta tem que partir desse princípio. Ele tem que ser sociável, aceitar a aproximação de estranhos, aceitar o toque, aceitar que os estranhos conversem com seus tutores, saber se comportar em locais públicos que tenha movimento, em locais com outros cães, sem assediar os cães, sem assediar as pessoas. Enfim, regras de boa convivência. Um Uhum. cachorro que foi bem socializado e que é bem resolvido, ele já tem um passo grande para se Uhum. tornar um cão coterapeuta. Porque o cão coterapeuta, ele atende diversas pessoas, Uhum. né? E é importante que ele seja orientado às pessoas, que ele goste de estar com pessoas, que ele procure as pessoas, que ele tente se aproximar de pessoas, não só do seu dono, e principalmente Aham. o paciente sente muito, não só sob orientação de alguém, do condutor. Entendi. O que o Uhum. paciente gosta é perceber que o cachorro se interessou por ele e não que Uhum. ele foi lá porque alguém indicou que era para ir. Ô, Então, Fátima, e assim, tá, pode falar. esse trato, essa conversa, essa colocação do cachorro com outra pessoa, o condutor, que via de regra é o próprio tutor do cachorro, é uma linguagem que eles acabam desenvolvendo. Óbvio que o cachorro vai com autorização para não ser invasivo, mas isso é uma linguagem que tem que passar imperceptível para o paciente. Então, Entendi. não é só a E vo- treinabilidade do cão que interessa. Para mim, interessa É, muito a sociabilidade do cão, porque eu tendo um cão sociável, eu tendo um cão bacana, treinar o cachorro para os meus objetivos é muito mais simples. Difícil é eu ter um cão muito bem treinado e que não é sociável nesse nível. e era exatamente isso que eu ia perguntar para você. Agora falando da parte de treinamento especificamente, tem alguns comportamentos que você treina mais, que esse cão vai precisar mais ou não? São vários. Não, porque depende da terapêutica, mas eu tenho Hum. algumas coisas que, em geral, eu sugiro para as pessoas, né? Que é, Uhum. além dos comandos básicos de controle, que seria o senta, o deita, o espera, o vem, né? Uhum. É interessante um cachorro que saiba fazer uso da boca, como carregar objetos, e entregar não só a uma pessoa, entregar a quem foi indicado, entregar a Uhum. quem jogou. É importante que esse bicho tenha controle, porque muitas vezes, por exemplo, a fisioterapia trabalha muito com lançamento de bolinha, de brinquedos, e esse cachorro tem que esperar o lançamento para depois ir buscar, ele não pode se antecipar ao paciente, porque o paciente tem o tempo dele para fazer as coisas. Sim. Saber andar sem puxar, porém saber andar puxando, porque às Uhum. vezes eu preciso que um cachorro estimule a marcha de uma pessoa e eu vou chamar o cachorro para andar e esticar a guia dentro de um limite que obrigue a pessoa a segurar, a andar e outras coisas do gênero, tá? Entendi. Então, andar na guia sem puxar é padrão. Então, assim, a gente tem um comportamento básico dos cães e o resto vai depender do que as terapias Sim. precisarem. Do fim específico mesmo de cada uma, né? E aí vai depender onde a gente consegue encaixar o cachorro no processo terapêutico que está sendo proposto. Alguns cães, alguns trabalhos usam coletes com objetos dentro. Eu Uhum. gosto, mas eu não acho que essa é a principal função. Dá para a gente usar o cachorro muito em pé e o cachorro com muita escovação. A fisioterapia deita e rola com escovação em todos os níveis, com movimentação de braço em qualquer circunstância. Entendi. Então, assim, a gama de coisas é muito grande. Agora, uma coisa que quase nenhum treinador treina e que os meus cães, eu sempre começo por isso. Primeira Uhum. coisa que eu ensino para o meu cachorro não é a sentar, é a ficar parado em pé, nas quatro patas. Legal. Porque Uhum. quando a gente começa com o senta,
Se o cachorro tiver qualquer dúvida de como proceder, ele vai Vai sentar. sentar. Uhum. E eu não posso que um cachorro decida sentar por conta dele. Então, Sim. eu começo treinando os cachorros em pé. Então, a primeira coisa que o cão tem na memória, que ele guarda do treinamento, é ficar parado em pé. Em qualquer O posição. stay, né, que o pessoal usa muito, né? Exatamente. Então, essa é a primeira coisa que eu treino, que eu quero que esse seja a primeira memória do cachorro de o que fazer, é ficar parado em pé. Interessante. Pessoal, então vocês estão vendo que não basta só boa vontade. Então tem várias características aí que o cão vai precisar ter e depois passar por um treinamento específico também para estar participando ali. E além disso, Fátima, eu gostaria também que você falasse um pouco sobre a questão do bem-estar do cão ali dentro, porque tem muitas pessoas que querem que o cão participe, porém ainda hoje não se mensura, pelo menos assim, a nível regional aqui, eu acho que aí também deve acontecer, a questão do bem-estar. Eu vejo que muitas pessoas às vezes até têm boa vontade, né, mas não têm o conhecimento, e também tem aquelas pessoas que têm vamos dizer, o marketing social também, né? É. Que as pessoas gostam de ver e acham bonito e quer fazer também. Então, o que a gente tem tido com relação aos cães dentro dos settings terapêuticos é que, assim, isso também tem evoluído muito desde que eu comecei até agora. Todos os simpósios mais atuais sobre esse tema estão muito voltados para o bem-estar do cão. Os trabalhos são sobre os benefícios dos pacientes, mas o olho das pessoas está muito voltado para o bem-estar do cão dentro do trabalho. Então, Legal, não beleza. basta o cachorro ser bonzinho. O fato do cachorro não reagir não quer dizer que ele está se sentindo bem naquela situação, naquela circunstância. Então, o que Hum, a gente tem hoje ainda de melhor, né, são os sinais de apaziguamento que a Turi de Rugas descreveu e tal, uhum, que são todos aqueles sinais de que o cachorro está desconfortável, está pedindo espaço, etc, etc. Então, a gente uhum, tem que observar isso quando a gente está trabalhando com um cachorro, em qualquer circunstância. uhum. Eu parto do princípio que a gente trabalha dentro de um tripé, uma tríade, que é o terapeuta, o cachorro e o paciente. Para mim, se um dos três não tiver bom, a coisa tem que parar, porque está errado. Perfeito. Eu não posso proporcionar benefício a um através do malefício do outro, Uhum. né? É, eu, eu, Eticamente. eu uso, Fátima, isso também dentro do trabalho de educação, eu também uso muito isso. Tem que ser bom para o cão e tem que ser bom para a família. E aí eu entro como intermediando essa questão aí, o mediador para equilibrar, para ficar bom para os dois, porque senão só para um lado, só para o outro não vai dar certo, né? Exatamente. Então, é por isso que eu falo muito sobre contar com o cão, ter o cachorro como coterapeuta, e eu evito a terminologia de uso, utilização, recurso, material, esse tipo de coisa eu não uso. Eu tento Uhum. usar que eu conto com o cachorro dentro das sessões, eu não uso o cachorro. Que legal, perfeito, A gente perfeito. tenta começar com a terminologia que é para o som chegar bonito já no ouvido da pessoa, para a pessoa entender. Então, eu conto com o cachorro colabora comigo, eu não faço uso de nada. Eu posso fazer uso Entendi. de bola. Bola, se furar, eu ponho outra no lugar. Eu compro outra igual e ponho no lugar. Sim, Então, perfeito. o que as pessoas que têm interesse, têm vontade de que o seu cão seja um cão coterapeuta, elas precisam ter em mente que não basta o cachorro ser bonzinho. Às vezes ele é bonzinho dentro de casa, ele é maravilhoso com a família, ele é sensacional com as visitas, Uhum. mas na rua ele pode, por exemplo, ter alguma preocupação, ter algum medo que cause estresse nele. E a hora que você vai levar esse cão para trabalhar com alguém, você começa provocando desconforto já em tirar o cachorro de casa, Sim. dentro daquela situação. Ou ele conhece, ele fica muito bem com o que ele conhece, com o que ele está confortável. É um cachorro que é mais receoso com algumas novidades. Se levar ele para um lugar diferente, para ver gente diferente, para fazer coisas diferentes, ele pode não se sentir confortável.
E nem por isso ele vai reagir. Isso não quer dizer que ele vai morder ninguém, mas ele pode sim ficar extremamente tenso, ele pode sim ficar muito desconfortável e pode sim ser prejudicado cumulativamente por essa exposição. Então é importante que as pessoas tenham consciência de que o seu cachorro, que é bonzinho dentro de casa, ele não necessariamente vai ficar feliz junto com outras pessoas. Há cães que se dão extremamente bem. Há cães que têm mais identificação com determinado público. Eu já trabalhei com cães que se davam muito bem com idosos, não tinha a menor tolerância para criança. Já trabalhei com outros cães que eram maravilhosos com a criança, não tinham paciência com os idosos, porque os idosos pegavam mais, apertavam mais, falavam mais alto. Né? Então, isso são coisas que têm que ser levadas em consideração e é importante que as pessoas tenham essa consciência. Ótimo, é isso mesmo. O trabalho dentro das intervenções aqui no Brasil conta muito com o trabalho voluntário de pessoas que são extremamente generosas e que disponibilizam o seu cão de afeto para levar benefício a outras pessoas. Mas nem sempre essa generosidade, as pessoas vão se encantando e aos poucos começa uma disputa de um cachorro mais legal e que eu sou uma pessoa muito bacana, então eu tenho que tirar 1000 fotos e postar nas redes sociais. Legal. Tudo isso pode ser bastante complicado quando as pessoas que administram, os técnicos que estão ali, precisam administrar esse tipo de coisa. Então, às vezes, já aconteceu com a gente, da gente visualizar cachorro que não estava bem, você pedir para a pessoa tirar o cachorro, levar para dar uma cheiradinha na grama, ou falar, olha, já deu, seu cachorro está cansado, tira. E aí você não vai interromper o atendimento, você pega um outro cachorro, põe no lugar e dá uma sequência com aquilo. E já cansei de ver gente dando chilique. Tirou o meu cachorro para pôr o dela, sabe? E não aí a pessoa esquece o fim, né? O propósito daquilo, né, Fátima? E aí procura o benefício próprio, né? Exatamente. E a ideia não é favorecer esse ou aquele cachorro, né? Até porque, se você também fixar demais um cachorro num paciente, você pode ter uns problemas, os efeitos colaterais, porque às vezes o paciente pode hipervincular aquele cachorro. E isso pode não terminar bem em todos os aspectos. Primeiro, porque esse cachorro é um ser vivo, ele pode passar mal de um dia para o outro. Segundo, a gente está trabalhando com voluntário, nem sempre o voluntário se vincula ao paciente, ele simplesmente some. Acontece muito do voluntário desaparecer no meio do tratamento, aquele cachorro some. Se eu tenho um paciente hipervinculado àquele cachorro, eu vou ter que trabalhar um desligamento com a ausência do cachorro, que dificulta todos os outros processos. Porque aí o paciente entra em crise porque ele só quer encontrar aquele cachorro. Tá vendo, pessoal? É bem complexo a coisa não é tão simples assim. Então, por isso que tem todo esse cuidado dos profissionais que estão por trás da terapia. Então, não é uma questão de beneficiar, que nem a Fátima falou, X, Y ou Z. Mas é pensando no cão e no paciente, principalmente, né? Ô, Fátima, e para a pessoa, como que funciona dentro do set? O tutor acompanha, que nem você está falando aí, você como psicóloga ou o terapeuta que está fazendo o trabalho, ou como que funciona essa questão aí? Como que é a dinâmica dentro do set? Dentro da maioria dos trabalhos que são executados aqui hoje, desculpa, gente, o tutor acompanha, é o tutor que é o condutor do cachorro, principalmente dentro dessas organizações em que o trabalho é voluntário. Né? É o tutor que acompanha o seu cachorro e a função do condutor é extremamente importante dentro de um setting terapêutico, porque é ele quem é o responsável por olhar o cachorro e identificar o bem-estar do cachorro. Entendi. Na verdade, o condutor, porque o paciente está por conta do terapeuta. O cachorro. Pode. É que voltou, tinha dado então um probleminha na coisa. Isso. Se tiver Tinha dado um pipoca na internet, mas já voltou. Deu? Pode falar agora. Deu, voltou. Então,
em tese, assim. Então, se eu trabalho dentro de uma sessão multidisciplinar ou interdisciplinar, não tem problema nenhum o condutor estar junto e esse condutor ser o tutor. A fisioterapia, por exemplo, tem que ter um condutor para o cachorro, porque o fisioterapeuta está ocupado em manter o paciente em pé, em manter o braço do paciente na posição correta, e ele não pode se ocupar do cachorro. Uhum. Né? O cachorro tem que estar no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa, porque o fisioterapeuta está envolvido diretamente com o paciente. Se eu pensar numa sessão de psicoterapia, aí é exatamente a situação inversa. Aí o condutor não pode, Uhum. porque você trabalha dentro de um setting de alta confiabilidade e de Uhum. confidencialidade. Então, Sim. aí eu não tenho um condutor. Eu posso ter o cachorro pode ser do terapeuta ou não, mas efetivamente não tem um condutor. É, tem que ser Tá? um Mas, perfil totalmente diferente do cão, né? oi? Tem que ser um perfil já de cão totalmente diferente também, né? Depende muito do que o cão faz nos outros setes terapêuticos. Então, a Uhum. gente tem, por exemplo, eu gosto de trabalhos com cães mais ativos. Então, eu Uhum. fazia um trabalho que tinha uma equipe multidisciplinar, era eu, um terapeuta, uma fono, outra psicóloga, etc. E a gente trabalhava cada época, cada ponto a gente trabalhava. Uma hora trabalhava fisioterapia, outra hora trabalhava a sociabilidade das idosas, outra hora trabalhava fono, fazendo elas cantarem e dançarem, etc. A gente variava bastante. O fisioterapeuta saiu dessa equipe. Eu aproveitei quase todos os exercícios que a gente fazia da fisioterapia e passei a trabalhar memória, comunicação e lateralidade. Que lateralidade, no caso, era um grupo de idosas, visava equilíbrio, Hum, tá? legal. Então, eu usei os mesmos exercícios, só que aí eu não tinha os critérios do fisioterapeuta. Sim, Eu não sim, queria aham, saber se o braço estava a 90 sim. graus, a 45 graus, se ia mais para trás, se ia mais para frente. Eu queria saber se elas mexiam a mão direita ou a mão Estímulo. esquerda, Uhum, entendi. tá? Ô, Então, quer dizer, Fábio, você consegue aproveitar muita coisa, aí você trabalha com cão ativo ou com cão mais parado. Vai depender, de novo, da finalidade daquela terapia. uhum. O que me gerou curiosidade é que você falou assim que em muitos casos o próprio tutor ele é voluntário conduzindo esse cão e Sim, ele é responsável pelo bem-estar desse cão. sim. Ele passa por um treinamento para ele entender esses sinais de apaziguamento do cão? Então, vai depender de para quem ele trabalhe. Se for para mim, sim. Se eu tiver envolvida, Ah, isso eu não teria dúvida, né? Mas eu tô falando pro pessoal saber. né? Então, tem alguns lugares que tem essa preocupação de orientar o tutor. O tutor nem sempre acredita no que a gente fala, porque como o Uhum, cachorro não reage, como o cachorro não come ninguém, eles não uhum, acreditam que o cachorro esteja desconfortável. Às vezes falta um pouco de crédito aos profissionais. Outra coisa que é muito importante quando alguém é tutor de um cão e vai se voluntariar e vai levar esse cachorro, é entender onde vai trabalhar, com que tipo de paciente vai trabalhar. Porque uhum, às vezes a patologia é demais para a pessoa. Ela não consegue uhum. conviver com aquela patologia. Bem pensado, bem falado. Tá, Uhum, então assim, a gente já teve, na época que eu estava no Inata, na época, o único trabalho com criança era no Instituto de Cardiologia com criança cardiopata, e são casos bem críticos, são casos bem crônicos. E a gente escutava, quero trabalhar com criança, quero trabalhar com criança, quero ir onde tem criança, quero ir onde tem criança. Você leva uhum, para o hospital, o voluntário sai chorando, porque ele não está indo cuidar do sobrinho dele, uhum. né? Ele está indo conviver com uma patologia. Nem todo mundo aguenta. Você vai trabalhar em Talvez, asilo. Quem já talvez seria teve, legal ele ir antes, né, Fátima? Até conhecer a realidade primeiro, para depois, né? ele tem que ser treinado para aquele grupo que ele vai trabalhar. Se eu vou trabalhar num asilo, vou trabalhar com idoso demenciado, geralmente a pessoa que não é ligada à área da saúde, que teve um idoso demenciado na família, não consegue conviver com a Da demência. memória. Uhum. Idem, se eu for trabalhar numa clínica de reabilitação de dependente químico,
Se a Entendi. pessoa tem um histórico de dependência química na família, ela vai ter muito mais dificuldade. Algumas não, algumas têm Sim, facilidade. Ah, eu sim, já sei e conseguem conviver muito bem. Então, a pessoa que vai se voluntariar com o seu cachorro, ela tem que entender o que ela vai fazer e ver se está dentro do limite dela, porque ela é mais um que não pode estar mal. Ela tem que estar bem. com certeza. Para cuidar dos outros, a gente tem que estar bem primeiro, né? Exatamente. Ela tem que se sentir Opa, bem dentro daquele lugar. então, agora você já mensurou lá no início da live um diferencial na questão de crianças que não se abrem, não falam em determinado que o cachorro ela se solta, né? Qual, assim, mais diferencial no resultado de uma terapia sem o cão como coterapeuta e com o cão? Qual que é o diferencial nesses resultados que o cão ajuda? Qual que é essa diferença? Você Vamos consegue mensurar pensar algumas Vamos situações? pensar numa reabilitação física, por exemplo, tá? Eu estou Hum? trabalhando uma reabilitação física. Fisioterapia dói. Uhum, Fazer fisioterapia dói. sim. Quando eu tenho um cão como motivador do movimento, o foco sai da dor e passa a ser o cachorro. Então, se eu ponho uma pessoa para jogar a bolinha 10 vezes para o cachorro e ele buscar, ela vai Uhum. fazer 10 vezes um movimento, muitas vezes com dor, mas vai fazer pelo prazer de interagir com o cão. Aham. Se eu fizer sem o cão, Ela não vai ter estímulo. vai fazer, ela vai reclamar das 10, ela vai reclamar pelo menos 8 vezes, por exemplo. Legal. Verdade mesmo. Tinha um trabalho que era feito dentro de um asilo e tinha a sessão em grupo com os cães e depois a sessão individual com o fisioterapeuta. O fisioterapeuta também participava da sessão em grupo e as coisas eram linkadas. Então, tudo que começava a, a, a trabalhar com o cachorro, ele continuava. E aí, o que tinha acontecido com os cães era referência para ele ter um melhor resultado na sessão que ele tocava. E semana que não tinha os cães, porque era um feriado ou alguma coisa do gênero, ele disse que elas brigavam bastante com ele, que era bem mais difícil trabalhar o individual nas semanas que os cães não tinham ido antes, que a É. referência para a idosa estava muito mais distante. Por exemplo, vai no hospital onde a gente trabalhava com as crianças cardiopatas, muitas vezes acontecia, a gente tinha os equipamentos médicos de brincadeira, de brinquedo e tinha o esteto de verdade, dava para escutar o coração do cachorro, a gente ensinava, ajudava as crianças. Aconteceram muitas sessões em que a criança fazia o diagnóstico, operava o cachorro, tratava e dava alta. Então, ela passava todo o dia a dia dela para aquele cachorro. Então, dentro dessa situação, eu preciso de cães que saibam ficar quietos, que Uhum. saibam se deitar e se deixar tocar, que não tenham, não estranhem materiais, equipamentos e etc. Então, vai Uhum. depender muito do objetivo daquela terapia para eu treinar o cachorro, só linkando aquilo que a Tá, gente tinha falado legal. antes, tá? Maravilha. Eu tenho, muitas vezes acontecem em circunstâncias você está fazendo um trabalho X, às vezes é um trabalho de socialização, mas como você está trabalhando com afeto e o cachorro suscita uma relação afetiva, um vínculo, uma confiança, muitas vezes aparecem conteúdos psicológicos bem graúdos e que a gente Uhum. tem que saber como encaminhar isso, porque o objetivo dessas sessões, muitas vezes, a não ser que seja um psicólogo trabalhando em Uhum. de psicoterapia, não é esse o objetivo, mas você também não pode fingir que esse conteúdo não apareceu. Então você tem Mas que pegar isso, a Fábio, equipe que só uma atende essa. dúvida. É Oi? gravado? Isso é gravado? Não, via de regra não. Mas você tem que relatar à equipe que atende esse paciente que esse conteúdo apareceu para eles saberem o que fazer com esse conteúdo. Entendi, legal. Ô, Fátima, e assim, faz então, você trabalha com isso, você falou 2008, aí, o Inata, você já trabalhava há quanto tempo com isso antes? Eu trabalho desde 2004, Então, 2004. Lá se vão 15 anos. 15 anos. E dentro desse toda essa larga experiência tua, tem alguma história ou mais que você
seja assim, curiosa, divertida ou nem tão divertida que você pode compartilhar com a gente? Ah, histórias a gente sempre tem, a gente tem histórias legais. Então a gente fala muito de vínculo afetivo, etc. Eu tinha um poodle cinza, o Fred, que foi com ele que eu comecei a trabalhar. Uhum. E num dos asilos que eu trabalhei, tinha duas idosas que gostavam demais dele. Ele era o queridinho delas, inclusive já estava começando a criar um hipervínculo, depois eu cortei. Depois desse episódio, principalmente, eu cortei. Eu Entendi. virei para pegar um material, quando eu voltei, estava duas idosas puxando, cada uma puxando uma metade do cachorro, e o cachorro era dela. Então, uma segurava Entendi. de trás, a outra puxava pelas patas da frente. Não, ele é meu, não, ele é meu, não, ele é meu. Eu tive que interromper, tirar o cachorro da história e falar: não, para, gente, o cachorro é meu. Não é Uhum. assim. Espera um pouquinho, ele vai brincar com as duas, mas primeiro ele vai descansar. Vocês não vão dividir o cachorro no meio. E a partir disso, eu comecei a desvincular essas duas pessoas desse cachorro. Entendi. Então, tudo que elas tinham de liberdade de escolha até então podia escolher que comando dar, mas não podia ser para ele. Podia escolher que cachorro ia trabalhar, mas não podia ser ele. De vez em quando eu punha ele, mas muitas vezes eu retirava. Antes que elas tivessem algum tipo de problema em função desse hipervínculo. E uma outra vez aconteceu um negócio muito, muito engraçado também, foi num asilo, que a gente às vezes dá um furo na água, né? Uhum. Então, era carnaval e eu e a equipe, eu trabalhava na época, tinha 5 voluntárias trabalhando comigo, uma era fono. Eu falei, não, vocês vão pesquisar música de carnaval da década de 50, da década de 60, vão trazer essas músicas na ponta da língua e eu quero todo mundo cantando aqui para fazer elas cantarem, porque elas vão lembrar e é da idade delas e tal. Tá bom, as meninas que para elas música antiga era axé, né? Uhum. Música de carnaval velha já é. Saíram, pesquisaram, estudaram as músicas tal. E a gente chega lá na tal da semana. Quem gosta de Uhum. carnaval aqui? As idosas todas reunidas. Quem gosta de carnaval? E a gente escuta. Eu detesto, eu odeio. Deus me livre. Ninguém gostava de carnaval. Ninguém. Acho que tinha uma que levantou o dedinho assim, sabe? Muito Ai, discreto. danou-se. Eu olhei aquilo, eles ficaram me olhando, tipo, o que a gente faz agora? Eu falei, vamos escovar o cachorro e fazer massagem, que é o manga, Plano B. porque aí vai ter contato tátil direto, vamos Ah, escovar, deixar o cachorro bonito e vamos mudar de assunto. Nada de falar de carnaval, nada de carnaval. tem carnaval. Em Entendi. compensação, teve ano que a gente fez baile de carnaval. Cada Que uma legal. empurrando uma cadeira de roda e brincando com as idosas. Pusemos máscara, jogamos confete. Enfim, vai do grupo que você está trabalhando. Tanto já fiz baile de carnaval, como fui Uhum. obrigada a descartar uma sessão inteira planejada de carnaval, porque não ia dar certo naquele grupo. Deve ser muito, muito prazeroso, né, Fátima? O resultado do trabalho, né? É bem interessante, porque você vê as pessoas trabalhando, muitas vezes trabalhando as suas dificuldades com um sorriso. Uhum. Legal. Então, às vezes você aborda e efetivamente assim, também quem quer ir trabalhar com cachorro também não tem que ter o ego bem diminuído, porque em Uhum. geral eles sabem o nome dos cachorros e não sabem o nosso. Entendi. Então você Eu pode ser acho um que né, tem isso, né? sensacional. Você pode ser um terapeuta sensacional. Você vira taxi dog rapidinho, porque é Entendi. você o cara que leva o cachorro. Eu Legal. não tenho nenhum tipo de problema com isso. Aliás, quanto mais a pessoa identificar, memorizar e se relacionar com o cachorro, para mim, meu objetivo está sendo melhor atendido. Tá. Ô, Fátima, e você pode mensurar, você consegue mensurar assim, um ou dois, quais seriam os benefícios para o cão? Você consegue mensurar algum benefício para o cão? Em estar ali, Sim. além da, assim, de cachorro gostar de socializar com pessoas? Então, existem algum, não tem muita coisa ainda, por causa Uhum, de a maioria dos procedimentos ser muito invasivo e aí isso poder comprometer o resultado. Mas assim, o que tem de pesquisa com relação a benefícios de humano,
com liberação de hormônios e neurotransmissores de bem-estar e a diminuição do cortisol, que é o hormônio do estresse, tem uma pesquisa que já tem uns anos, que precisa inclusive ser refeita e referendada na África do Sul, que o benefício é recíproco para os cães, que eles têm as mesmas liberações de neurotransmissores e de hormônios relativos associados à sensação de bem-estar. Ah, que legal. Isso É bom. é o cachorro que está trabalhando feliz. Que fique claro que Sim. não é qualquer cachorro. Se o cachorro estiver infeliz, o cortisol vai subir, não interessa o resto, porque ele vai estar infeliz. Agora, se o cachorro está trabalhando feliz, se o cachorro está bem e se ele curte aquele movimento, ele tem o mesmo nível de liberação dos neurotransmissores e dos hormônios. Certo. Ô, Fátima, e você tem, assim, algumas terapias que você trabalha mais, seu foco é mais de alguma, voltada para alguma, ou não? Você, depende do tipo de terapia, você treina, você participa, como que é? Eu tive a oportunidade, em função de trabalhos amplos, de lidar com diversos públicos. Então, eu tanto trabalhei paciente individualmente em consultório, como eu trabalhei grupo de idosos e esses grupos de idosos muitas vezes eram bem heterogêneos. Eu tinha um grupo que eu tinha uma idosa cega, tinha algumas demenciadas, tinha outra com Parkinson, e eu conseguia, né? Eu tinha uma equipe boa, e a gente conseguia abordar cada uma delas dentro da mesma sessão de uma maneira que favorecesse a todas. Eu trabalhei com paciente psiquiátrico, tanto infantil quanto adulto, trabalhei especificamente com autista, trabalhei com grupo de pessoas especiais, tanto criança quanto adolescente, Down e com paralisia cerebral. Trabalhei com um idoso de AVC, aí não é grupo institucionalizado, são idosos que tiveram AVC e que estão em reabilitação, então eu trabalhei com um grupo de reabilitação. Que mais? Down, PC, reabilitação. Autista, paciente Só de pensar psiquiátrico, de lembrar, né, Fátima? idoso. O que eu mais trabalhei foi idoso, porque quando a gente entrou Quando eu comecei na OBRAC, era o projeto Cão do Idoso e as visitas eram específicas em asilos. Aos poucos que esse leque foi abrindo. E o que eu fazia era ir, tudo que era novidade, tudo que aparecia de novo, eu me voluntariava aí para poder aprender. Então, eu consegui ter um público bem variado e aprender muito, porque a gente aprende muito em cada um desses trabalhos. Você começa a conhecer o público, você começa a conhecer o que funciona. Então, por exemplo, quando a gente trabalhou com adolescentes Down, tinha um dos meninos que era uma graça, carinhoso, tal, mas ele era totalmente desajeitado, ele era muito grande e muito bruto, né? A movimentação dele era muito bruta. E um dos cães que ia com a gente era uma dashzinha, né? Piquititica. E era a paixão daquele menino, era mexer naquela dash, e óbvio que a gente não deixava, porque ele era desajeitado, o risco dele machucar a cachorra era muito grande. E uma das coisas que ele precisava era melhorar a coordenação motora dele. Isso estava dentre os objetivos do trabalho terapêutico com ele. Então, a gente usou ele aprender a se controlar e ele se esforçar para melhorar a movimentação dele, para até o final do semestre ele poder brincar com aquela cachorra. Entendi. Que legal. E ele era empenhadíssimo em todos os exercícios, com todos os cuidados, e no final do semestre ele passou um dia inteiro com a cachorra no colo, andando com ela de um lado para o outro, porque ele já tinha o manejo adequado. Que bacana, que bacana. Ô, Fátima, por mim, eu passaria a noite inteira aqui batendo papo com você. Tá muito legal, tá muito divertido, assim, muito informativo. Tá sendo uma aula gigantesca para mim. Mas, infelizmente, o Instagram é 1 hora, mas a gente futuramente pode marcar um outro bate-papo, tá? Pra gente dar mais, aprofundar um pouquinho mais, né? Eu queria agradecer novamente a todos os participantes que estão aqui com a gente e principalmente a você e reiterar o que eu disse no início. Se você é uma pessoa que eu me espelho muito, né, que eu conheci lá em 2016 no curso da Terry
e a gente, de lá, você nem me conhecia, você me deu carona lá em São Paulo, sempre me acolheu, eu sempre pedi, às vezes, conselho de você de casos com mais, assim, de cachorros com alguns problemas, você sempre foi uma pessoa muito gentil e aberta a ajudar. A gente participou do Chicken Camp avançado como voluntário, você estava à frente das pessoas que estavam com voluntários. E assim, é sempre um prazer. E o que eu falei assim que me encanta muito em você, apesar de todo esse know-how, dessa história dentro do treinamento e também dessa terapia, sempre essa sua gana de aprender sempre mais e compartilhar conhecimento com as pessoas quando as pessoas te pedem, tá? Então, sou muito grato a você, né? Na realidade, estou realizando aqui um sonho aqui, porque na verdade sou até teu fã no mundo do treinamento, Eu tá? vou ficar insuportável desse jeito. E espero em outras oportunidades a gente se encontrar novamente, tá? Muito obrigado mesmo. E aí a palavra agora é sua. Ah, Jonas, eu agradeço muito a oportunidade de falar desse tipo de trabalho, que é super envolvente. É um trabalho que eu gosto muito de fazer, é um trabalho efetivamente muito gratificante, porque eu junto as minhas duas paixões, né, que é a psicologia e os cães, e eu consigo juntar isso em benefício de outras pessoas, então é um trabalho, sim, muito gratificante. E eu agradeço, assim, primeiro a oportunidade e agradeço imensamente esse tanto de elogio que você me fez. Eu vou acabar ficando convencida desse jeito. Mas Adeus, é um você sabe. grande prazer conversar com você, compartilhar com você, porque você é você é uma pessoa super estudiosa, é um cara super dedicado e é uma pessoa que valoriza muito todos os trabalhos e todas as pessoas. E eu acho que isso é extremamente importante no mundo que a gente vive, você ser capaz de valorizar o colega e compartilhar e dividir. Eu acho que conhecimento é uma coisa que quanto mais você divide, mais você multiplica, né? Então, você é um grande cara fazendo isso, eu acho isso muito, muito bacana. Então, eu agradeço Obrigado. imensamente a oportunidade de estar aqui conversando com você, conversando com as pessoas que te seguem. Para mim é uma grande honra. Legal. Então a gente vai dar um até logo. Logo a gente se reencontra aqui no A ar também. Fora a do hora ar a que gente quiser. se fala, mas vai ser aqui no ar novamente em breve. Tá Tá bom? bom? Um Muito beijo. obrigado, Tchau, tá? gente. Tudo de Boa bom. noite. Até mais. Tchau, tchau.